Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Soluções de telecomunicações para a sua empresa. E Unopar. Seu diploma agora dá. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta quarta-feira. Sem rotativo, estacionar no centro de Linhares em dias normais continua quase uma missão impossível. Banco do Nordeste discute em Linhares a aplicação de recursos do FNE. Incêndio em área de Tufa de Pontal do Ipiranga é controlado pelo Corpo de Bombeiros. Franco Fiorotti traz mais uma coluna Agronegócios. O incômodo provocado pelas varizes é o assunto da nossa entrevista de hoje. O convidado é o cirurgião vascular Gustavo Koffler. O esporte, é claro, é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações, a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Depois de 3 dias de intenso combate, homens do Corpo de Bombeiros de Linhares conseguiram apagar um incêndio numa região de Tufa, em Pontal do Ipiranga. O local é distante cerca de 30 quilômetros do centro de Linhares. O fogo destruiu cerca de 250 hectares de vegetação. A Petrobras e produtores rurais da região cederam máquinas que auxiliaram no trabalho. O incêndio aconteceu no local onde existe a exploração de diversos poços de petróleo explorados pela estatal. Outro incêndio também foi controlado e durou cerca de 20 dias e destruiu centenas de hectares na região de Barra Seca, litoral linharense. As chuvas que caíram nos últimos dias por aqui, mesmo em pouca quantidade, ajudaram a debelar as chamas. Que bom, né? O tão esperado estacionamento rotativo no centro de Linhares ainda não saiu do papel e a cada dia está mais difícil estacionar por lá. Motoristas se queixam da falta de vagas e do longo período que muitos carros permanecem estacionados. Às vezes é necessário rodar por várias ruas na tentativa de estacionar no centro de Linhares. A dificuldade é tão grande que tem aqueles que prefiram ir de ônibus a tirar o carro da garagem. Ou ainda os que usam motos para ter uma mobilidade maior. Mesmo assim, estacionar o veículo de 2 rodas também é complicado. O exemplo disso é esse estacionamento de motos em frente ao mercado municipal, sempre cheio ao longo do dia. A principal reivindicação dos motoristas é a falta de um sistema de rodízio, o famoso estacionamento rotativo, que, segundo eles, daria mais comodidade e ajudaria não só aos condutores, mas a todos do comércio. Até quem precisa de estacionamento para carga e descarga também tem uma certa dificuldade. Caminhoneiros e transportadores reclamam de poucos pontos para esse tipo de atividade e da distância que às vezes é necessário percorrer para realizar uma entrega. Esse motorista que veio da Serra disse que chega a rodar por cerca de meia hora as ruas em busca de uma vaga. Ele acredita que o rotativo desafogaria o trânsito e daria mais mobilidade para quem vem a Linhares. De meia hora que rodando, até agora não encontrei nada. Você acha que o estacionamento rotativo resolveria esse problema? Com certeza, porque ficaria mais fácil, né? Não rodaria tanto, né, para achar. Seria mais rápido. Principalmente para quem trabalha, né, com carga e descarga, por exemplo, também deveria ter mais pontos. Com certeza, para eu parar no cliente aqui, eu quase sou multado, porque às vezes eu paro no meio da rua e o guarda já chega, manda embora e não dá tempo nem de deixar carga. Reinaldo, morador da cidade, costuma vir ao centro atender seus clientes e reclama da falta de uma política pública voltada para esse problema. Isso é falta de atitude, né? Porque outra cidade do Espírito Santo, nós temos grandes exemplos, o que Linhares deveria copiar. A cidade de Cachoeiro, por exemplo, Colatina, né? Outra cidade, né? Nós temos aí o estacionamento rotativo. O cara estaciona o carro, ele paga ali uma taxa direitinho, ele sabe, se ele ficar um pouquinho mais, o valor vai ser dobrado. Isso é falta de atitude dos nossos governantes. Bom, em nota, a Prefeitura de Linhares argumentou que o contrato com a empresa vencedora da licitação já havia sido assinado quando o Tribunal de Contas do Estado pediu a paralisação do processo licitatório. O órgão entendeu que, devido ao tempo e o valor do contrato, as empresas em modalidades de consórcio poderiam participar da concorrência. A Prefeitura disse ainda que entrou com recurso e, enquanto aguarda a resposta do Tribunal de Contas do Estado, a execução do contrato encontra-se paralisada. O Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, Campus Linhares, está com inscrições abertas para 5 cursos de qualificação profissional.
As oportunidades exigem do candidato o ensino fundamental completo. Serão ofertados cursos nas áreas de assistente de planejamento, programação e controle de produção, alimentador de linha de produção, auxiliar de transporte, movimentação e distribuição de cargas, eletricista industrial, instalador e reparador de rede de computadores. As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de outubro, na próxima sexta-feira, lá no IFES, das 11 às 18 horas, das 11 da manhã às 6 da tarde. Toda quarta-feira, você já sabe, é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Vamos ver. Você já ouviu falar na terceira onda do café? É um movimento ligado ao aumento do consumo do grão e que tem ganhado força aqui no Brasil. O objetivo é criar um elo de ligação entre toda a cadeia produtiva até o consumidor. O café é a segunda bebida mais consumida do mundo e está presente na vida de todo cidadão mundo afora. A primeira onda teve início pós-Segunda Guerra Mundial, com o café sendo popularizado e tido como uma bebida estimulante para dar ânimo. Já a segunda onda, ela está ligada mais à qualidade do café e ao modo de consumo, ganhando força, nesse caso, às cafeterias e a procura pelo sabor, pela qualidade diferenciada do café. Já na terceira onda, um termo criado nos Estados Unidos em 2002, se refere ao trato do café como um produto ligado à gastronomia, assim como o vinho. Esse movimento se destaca pela melhoria na produção ainda na fazenda, uma aproximação também com as próprias fazendas, umas torras mais elaboradas e também mais claras, aqueles cafés de origem, cafés especiais e o desenvolvimento também dos métodos de preparo, fazendo parte dessa evolução. A tendência nessa terceira onda é torrar o café de forma artesanal, no que diz respeito ao cuidado e atenção no preparo. Agora o consumidor, ele cada dia mais quer saber de onde vem aquele café, qual país, qual localidade, de qual produtor e como que ele cultiva o grão para produzir a bebida. Vai além do sabor e chega ao sentimento do consumidor com todo o processo de produção. Então, que tal um café produzido no Brasil, no estado do Espírito Santo, no município de Linhares, na região montanhosa do município, com altitude elevada, na propriedade daquele produtor que cultiva o café há 3 gerações, com mão de obra familiar, preserva o meio ambiente, cuida da lavoura corretamente e produz um café de alta qualidade. Vamos tomar esse cafezinho? Essa é a chamada terceira onda. Obrigado, Franco, pela sua participação e até a próxima semana. Veja como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira será com poucas nuvens, infelizmente sem chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 20 e 34 graus. Colatina com mínima de 19 e máxima de 35. São Mateus variando entre 21 e 32. Já em Vitória, a mínima prevista de 22 e a máxima 33 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, em Linhares, Banco do Nordeste discute a aplicação dos recursos do FNE para 2017 aqui na região. É um instante só, nós já voltamos. Uma boa notícia para empreendedores do norte do estado. O Banco do Nordeste realizou em Linhares nesta quarta-feira um encontro para discutir a aplicação dos recursos do Fundo de Financiamento do Nordeste, o FNE. Como faz parte da área de abrangência da Sudene, a região norte do estado vive a expectativa de atrair novos investimentos. A proposta do banco é ampliar a oferta de recursos do Fundo de Financiamento do Nordeste no Espírito Santo. Como área da Sudene, a região norte deve ser contemplada com diversas linhas de crédito e o encontro serviu para prospectar bons projetos. Para a gente é muito importante, porque é uma região que agora mesmo está passando uma situação de seca severa, né, falta hídrica. Nós temos aí um grande polo produtor de frutas e café, né, e também como pecuária. Então, o trabalho do Banco Nordeste como Banco de Desenvolvimento é justamente apoiar esses segmentos, como também granito e outros segmentos menores, como confecções, que tem aqui na região. O secretário de Estado da Agricultura, o Tassiano Neto, elogiou a iniciativa do Banco do Nordeste. É fundamental essa participação do Banco do Nordeste, que tem linhas que vêm a partir do FNE e são linhas com taxa de juro, em geral, um pouco mais baixas do que a gente consegue no mercado. E lembrando que o crédito é uma política fundamental
para o desenvolvimento. Quem consegue se financiar através do crédito dos bancos consegue, de forma mais rápida, conseguir produzir. Ainda durante o encontro, o subsecretário estadual de Desenvolvimento falou sobre as perspectivas de novos projetos para os próximos anos, entre eles o Porto Petrocity, a ser implantado na região de Uruçuquara, e a Emilog, com previsão de ser erguida no litoral de Linhares. O deputado estadual e prefeito eleito de Linhares, Guerino Zanon, se mostrou animado com os projetos que devem ser implementados no município nos próximos anos. Desde o dia 3 de outubro eu já estou conversando com todos esses segmentos produtivos. Vou começar a conversar agora com a classe trabalhadora também, com os linharenses, porque tem muitos projetos que estão na gaveta, que é só abrir as gavetas e eu tenho certeza que eles começarão a andar. Temos muitas boas coisas para acontecer em Linhares. Em primeira mão, hoje está no jornal, uma simples interferência que fiz na bancada federal essa semana, conseguimos emplacar a primeira emenda coletiva de bancada para o município de Linhares no valor de R$100 milhões. Claro que é uma luta até se conseguir tirar esse dinheiro do governo federal, mas pelo menos a emenda está colocada, e isso é importante. Fomos o único município do estado do Espírito Santo que conseguimos emplacar uma emenda no tamanho dessa de R$100 milhões para a infraestrutura urbana. Já o presidente do Sindicato da Indústria Moveleira de Linhares, Alvino Pessotti, disse que a confiança do setor produtivo com a economia tem melhorado. A indústria é uma grande tomadora, né, desse recurso. Imagina que tecnologia, os investimentos são constantes e a importância desse recurso aí até para a sobrevivência das nossas empresas, para a continuidade dos nossos negócios. Bom, e também durante este evento, o secretário estadual de Agricultura, Tassiano Neto, falou sobre as medidas que o Estado tem tomado para enfrentar a estiagem. Não dá para trabalhar a agricultura no Espírito Santo sem que ela seja irrigada. E não dá para pensar na agricultura irrigada sem pensar em fazer barragem, seja do governo, seja as prefeituras ou seja o produtor rural. Porque em momentos de colapso essa água falta para o produtor rural, essa água falta para poder fazer o processo de irrigação. Acho que é um momento assim de investir, aproveitando inclusive esse boom dos preços dos alimentos, né? Os preços das commodities estão muito altos, então é um momento oportuno, mas investir com essa reflexão, assim, o que eu fiz errado no passado, enquanto produtor, enquanto governo, enquanto prefeitura, e o que nós precisamos acertar agora nos nossos novos investimentos. Agora a gente confere como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, cotado a R$ 499 a saca. Arábica 7, R$ 450. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 506 a saca. Agora as informações esportivas com o nosso cronista Altemar Félix. Muito bem, nós continuamos com a nossa série Política no Esporte, mas a política como arte de bem servir. Hoje é a vez do Edson Santiago, que foi eleito vereador em Soretama, e uma de suas bandeiras fortes foi a do esporte, principalmente o esporte amador. Edson, prazer em tê-lo aqui. Edson, os seus planos, em resumo, para o esporte em Soretama na condição de vereador. O Altemar, todos me conhecem nessa área do esporte em Soretama há mais de 20 anos. Vou continuar lutando por essa bandeira, Altemar. Vou procurar organizar o nosso esporte local, principalmente as comunidades do interior. Por que isso? Porque vejo que a comunidade que não pratica um esporte, que não tem um esporte mais nela, essa comunidade ela vai perdendo um pouco de alegria, vai perdendo um pouco de interação entre a comunidade e com isso aumenta a criminalidade, o envolvimento com drogas, com jovens e adolescentes. Então, Altemar, eu quero, de início, procurar organizar todo o nosso futebol, todo o nosso interior ali, as comunidades, e também apoiar qualquer tipo de esporte em nosso município. Tanto ele feminino, masculino, infantil, adulto, profissional ou amador. O pessoal do esporte pode contar comigo que eu vou estar à disposição durante esses 4 anos na Câmara de Vereadores de Soretama. Valeu, prazer. Valeu, Altemar, prazer todo meu. Tá dado o recado. Em breve, alguém que assume com a bandeira do esporte também em Rio Bananal. Aguardem. Obrigado, Altemar, pela sua participação e até a próxima edição do Sim Notícias. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você confere uma entrevista com o cirurgião vascular, Dr. Gustavo Koffler. Ele fala sobre os incômodos das varizes. É o assunto para depois do intervalo. Nós já voltamos. Bom, minha gente, o problema é que incomoda muito as pessoas, sobretudo as mulheres, mas que tem cura, viu?
são as varizes, né? Para conversar conosco sobre esse problema, nós recebemos aqui o médico cirurgião vascular, Dr. Gustavo Koffler. Tudo bem, Dr. Gustavo? Tudo bem. O que provoca as varizes, né? Como é que elas surgem? E há uma idade assim, específica para o surgimento delas, Dr. Gustavo? Não há uma idade. Normalmente, a maioria dos pacientes desenvolve o quadro de varizes por história familiar. E uma pequena porcentagem surge por conta de alguns hábitos de vida ou falta de hábitos de vida, né? Pacientes que ficam muito tempo em pé ou ficam muito tempo sentados e não se levantam para dar uma andada, para estimular a circulação, né? Pacientes tabagistas, em Tudo uso isso é fator de... São fatores predisponentes, são fatores que contribuem para o aparecimento. Mas a grande maioria, história familiar, né? Os pacientes desenvolvem por conta de história familiar. Agora, nesses casos, o senhor falou, por exemplo, ficar muito em pé ou muito tempo sentado. Atividade física, alimentação, tudo isso também está nesse... Isso, a atividade física, ela contribui para a prevenção do aparecimento de varizes, né? A gente tem o estímulo da contração muscular das nossas pernas que fazem a circulação funcionar. As nossas veias são muito fininhas nas nossas pernas. E o ato da gente ter a compressão muscular dessas veias estimula o sangue venoso retornar em direção ao coração. Por isso da atividade física e da pequena caminhada que você faça, você faz o sangue circular, porque senão o sangue fica parado na perna, né? Ele só retorna em direção ao coração de acordo com a nossa contração muscular e com a nossa respiração. Agora, vai chegando o verão e as mulheres, principalmente, que são mais, né, ficam mais preocupadas com esse problema e que já tem algum desenvolvimento de varizes na perna ou nas pernas, é um problema que já tem solução, né, que tem cura. Não, tem solução. Esse período agora de setembro, outubro e novembro é um período de muita procura no consultório, os consultórios ficam cheios. As mulheres querendo solução rápida, entendeu? Para tentar resolver e chegar no verão com as pernas bonitas. Né? Verdade, faz parte da vaidade feminina. Agora é um problema também que atinge os homens, não é isso? Isso. Há uma pequena porcentagem da população do sexo masculino, porém eles não dão muita atenção para o cuidado estético, sabe? Mesmo. Normalmente eles vão chegar no nosso consultório com varizes de maior calibre ou com algum problema de safena que precisa ser tratado. E na maioria das vezes os homens que procuram o consultório, eles precisam de tratamento cirúrgico. Tá? Bom, a gente falou da questão estética, sobretudo com relação às mulheres que se preocupam mais. Agora, não é só isso, né? Não. Nós temos estágios da doença venosa. A gente costuma chamar de doença venosa, né? Temos estágio 1 até o 6, onde 1 são as varizes pequenas, as pequenas microvarizes são as varizes chamadas popularmente como mapinha, como aranhas vasculares, né? Gradativamente elas vão ficando de maior calibre, associado a alguns sintomas. E por último, o último estágio, que é o estágio que a gente nunca quer que nenhum paciente chegue, que é a ferida na perna, são as úlceras varicosas que a gente conhece. Pois é, então são 6 estágios, São 6 estágios, né? Eu imagino que esse 6º estágio aí já é uma situação na verdade, assim, a gente, quando surge essa ferida na perna, já é uma coisa que a gente não quer que aconteça e normalmente só a cirurgia na tentativa de fechar essa ferida. Né? Normalmente esses pacientes eles têm uma doença na safena, às vezes tem refluxo na veia, tanto na safena quanto nas veias profundas das pernas, e esse sangue não circula e não deixa chegar oxigênio nas feridas para conseguir cicatrizar, e aí vão meses e anos. Eu tenho pacientes, principalmente no serviço público, de que 2 anos, 3 anos de ferida, mas também tem resultado. A gente tem pacientes com resultados também. Bom, é importante buscar o tratamento no início, mas não quer dizer que quem já está no estágio avançado não consiga. A gente tem ainda uma carência de informações sobre isso, né? Principalmente no serviço público. A gente recebe muito paciente com estágio muito avançado. E você vai ver o paciente carente que não tem informação e quando vai te procurar, ou já procura com uma
uma úlcera na perna, ou então quase formando essas úlceras que precisam de tratamento, né? E o tratamento cirúrgico nesses casos é fundamental. Entendi. Ô, doutor Gustavo, agora, o que o senhor indica, assim, para quem não desenvolveu as varizes, né? O que pode ser feito para se evitar esse problema? Recentemente, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e Angiologia, ela lançou em redes sociais, informações em jornais, o check-up vascular. O check-up vascular ele consiste nas avaliações e identificação precoce e tratamento das doenças vasculares, tanto venosas quanto doenças arteriais, que também é uma coisa muito importante. Pois é. Bom, em linhas gerais, quando é que a pessoa assim, deve buscar uma ajuda médica? O senhor falou dos casos extremos, né? Mas aquele momento que a mulher, ou o homem, o senhor falou da mulher que a doença ocorre com maior regularidade na mulher, né? Claro, o homem atinge também, mas é uma porcentagem menor. Quando é que ela deve, assim, olhar no espelho e falar, não, eu preciso correr para o... Bom, eu converso com as minhas pacientes da seguinte maneira. Quando começar a te incomodar, me procure para a gente tentar resolver. Né? Mas, assim, às vezes os pacientes eles não dão importância para a principal causa, que são as varizes um pouco mais calibrosas, que formam as varizes mais fininhas, entendeu? O paciente chega no seu consultório e te mostra uma varizes fininha e ela não consegue ver uma varizes mais grossa que leva o sangue para essas varizes fininhas, entendeu? Quando o paciente observa isso e vê que está incomodando, ou então o paciente tem sintoma de dores, cansaços, peso na perna, queimação, em estágios mais avançados, dormência, parestesia, que chama, né? Essa é a hora de procurar o atendimento. As pessoas com sobrepeso pode favorecer também? Sim, o sobrepeso ou até a obesidade, a gente tem uma hipertensão intraabdominal, que também dificulta o retorno do sangue das nossas pernas. Então aumenta a pressão nessas veias. Uma carga em cima. As veias elas não são submetidas a uma pressão muito alta, igual às artérias. Porém, quando a gente tem aumento da pressão abdominal, tem alguma coisa que está impedindo, a gente tem aumento da pressão venosa nas pernas, e isso impede que o sangue volte normalmente para o coração. Tá aí, né? Uma situação realmente complicada, preciso tomar muito cuidado, né? Se prevenir. Tem que ter muito cuidado mesmo. E de repente fazer uma consulta, fazer uma avaliação, olhar como é que tá, né, doutor? Sempre vale a pena, né? É aquilo que eu te falo, a gente tem maneiras de prevenir a doença venosa. Então, a avaliação cuidadosa vale a pena para a gente tentar levar uma vida saudável. Tá jóia. Quero agradecer muito aqui ao cirurgião vascular, aqui de Linhares, doutor Gustavo Koffler, jovem médico atuando na área de varizes, trazendo alegria para as mulheres aí. O problema é que incomoda muito, certamente. Os homens também devem ficar com muito cuidado aí. Ô, doutor Gustavo, obrigado pela presença, viu? Muito obrigado. Bom, minha gente, assim nós vamos encerrando esta edição do Sim Notícias. Você, claro, pode acompanhar essa entrevista e ver o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com/TV Sim Linhares, e lá deixar a sua mensagem. Pode conferir os nossos vídeos também no nosso canal direto no YouTube ou ligar para a redação. O número aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.